Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, em contato com a Franciele, né, ela deve ter avisado vocês, né, deve ter comunicado no grupo, que hoje, claro, tive alguns contrapontos, saí agora lá da universidade, e eu fiquei de passar para vocês uma atividade que será a nossa última atividade do bimestre, para que eu possa, né, adicionar a nota de vocês. Já antecipando um pouco, eu vi que a Franciele até me perguntou, indagou como que serão as notas, né, desse bimestre. E eu já havia dito antes de até feito o pedido para que ela avisasse o grupo, então eu havia dito antes que eu pediria algumas coisas a mais para vocês. Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento de quais atividades que vocês produziram. Tá? Tem algumas pessoas que produziram todas, participaram de todas. Por que esse levantamento? Esse levantamento é para também dar a oportunidade para aqueles que não fizeram, para que faltaram alguma atividade. Né? Nós temos o colega aí que fez o intercâmbio e às vezes faltou uma atividade, então ele vai interagir com vocês, perguntar, olha, quantas atividades foram, se foram 4, se foram 5, façam esse levantamento. Ah, se faltou alguma, envie. Tá? Pode enviar no e-mail, né, no france.gonzaga@comp.enes.br, tá? E coloca lá em cima a atividade que faltava desse bimestre, ou coloca um título avisando qual atividade que é, coloca o nome, obviamente, de vocês. Eu fiz alguns levantamentos, né, foi da outra disciplina, até imprimir, eu imprimi até o relatório que o colega trouxe, né, acho que o João Pedro, né, que veio, que estava fazendo o intercâmbio, imprimi até os relatórios, tá ali, estou olhando, dando uma revisada nos relatórios, eu prefiro trabalhar com esse material físico, né, impresso. E quando vocês enviarem, eu também vou fazer esse levantamento, né, então eu vou ver, foram 4 atividades, foram 5, então eu vou somar um quantitativo, né, vai valer 10, dividir pela quantidade de atividades, e eu vou dar uma olhada nas atividades, estão completas, se a medida do esforço, né, de vocês, claro, pessoal, eu sempre vou dar uma olhadinha, né, naquelas que foram muito parecidas ali, eu vou imprimir e vou dar uma olhada. Mas aqueles que faltarem enviar alguma, envie, tá? É mais uma oportunidade. Quanto ao assunto da nossa atividade de hoje, tá? Eu quero passar aqui um pouquinho, né, para que vocês tenham um auxílio, né, para a nossa atividade de hoje. Então, ainda continuando na parte de levantamento de requisitos, então você pode praticar uma história para levantar os requisitos, né, do seu cliente. O que eu quero que vocês façam? Imaginem aí vocês algum comércio, não precisa ser um comércio grande, um comércio pequeno, algum negócio, né, pequeno, como uma padaria ou uma farmácia, para você levantar um requisito para a gente começar uma conversa. Né? Então, como que se começa? Na história de usuário. Né? Como? Né? Um tipo de usuário. Que usuário que é? O que ele quer? O que eu quero? O usuário vai estar respondendo. Você, como usuário, o que eu quero? Né? Qual ação, qual funcionalidade que você quer para o seu software? Para quê? Né? Qual o benefício, qual o motivo para que isso aconteça? Tá? Então, aqui, nós capturamos 3 coisas essenciais. Quem precisa? Né? Quem precisa desse software? Para que ele quer? E o que precisa e por que precisa? Tá? Mas na prática, a história sozinha ela não basta. Ela vem acompanhada, né, de critérios de aceitação, que são as condições que definem quando aquela funcionalidade está pronta e funcionando corretamente. Tá? Então, quero que vocês comecem com alguns questionamentos. Né? Para que é? Qual tipo? Quais são os benefícios para começar um levantamento de requisito? Então, como que é essa história? Né? Como? Aqui se fez aí tirando como exemplo uma clínica, né? Uma história, né? Como o paciente da clínica, o que ele quer? Né? Eu quero agendar uma consulta pelo sistema. Aí para não precisar ligar ou ir pessoalmente à recepção. Então, o seu sistema, então ele tem que dar esse embasamento. Né? Então, para que eu quero marcar uma consulta, mas não quero ir lá no, 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 no consultório. Tá? Então, quais são os critérios de aceitação? O paciente consegue visualizar os horários disponíveis para o médico de especialidade, então você vai colocar esses itens, né, para deixar esses requisitos para que possam ser visualizados
para o desenvolvedor. O sistema impede o agendamento em horários já ocupados ou bloqueados, né? Então você tem que colocar já mais esse requisito aí, que é um requisito de uma funcionalidade do sistema. Após confirmar, o paciente recebe a notificação por e-mail, SMS ou dados da consulta. O agendamento fica registrado na agenda do médico automaticamente, na agenda pessoal dele, né? Ou pode ser uma agenda, claro, corporativa, mas que ele utiliza para esse fim, né? O paciente pode cancelar ou remarcar em 24 horas de antecedência ou por algumas horas. Então, esses requisitos, com esses questionamentos, com essa história do paciente, você fazendo o papel do paciente, primeiramente, ou você pode utilizar alguma pessoa para você entrevistar, para fazer o papel do paciente, para que esses requisitos sejam levantados, fiquem à vontade também. Tá? Então, uma anatomia da frase que cada parte significa. Com quem? Né? Como quem? Define o tipo do usuário. Pode haver vários, né? Nós citamos o paciente, mas pode ser o médico. Recepção, porque o médico também é um paciente. Desculpa, o médico também é um usuário. Tá? O médico é um usuário. Por quê? Porque na agenda dele vai aparecer os seus compromissos. Tá? Na recepcionista, no administrativo. Quero o quê? A funcionalidade desejada. Deve ser uma ação concreta, não uma solução técnica. Então, existe uma diferença aí entre a funcionalidade que se deseja e uma solução técnica, que muitas vezes isso é confundido, a gente vai perceber isso daí. E para quê? Né? O valor gerado é a parte mais negligenciada, a parte que mais deixada de lado, mas é a mais importante e que deve-se, né, ser priorizada. Bom, então esse é apenas um ponto de partida, né? São critérios que dizem para o desenvolvedor exatamente o que precisa ser implementado e para o testador o que precisa ser verificado. Sem eles, a história é vaga demais para virar um código. Tá? Uma observação: escrever uma solução técnica no lugar da necessidade, tá? Essa observação aqui que nós vimos um pouco logo acima, isso pode ocorrer. Por exemplo, né? Quero que o sistema use um banco de dados para salvar meu agendamento. Isso é solução, não requisito. Qual é o correto de você? Qual é a frase correta de você colocar no seu formulário de requisito? Né? Seria: quero que meu agendamento seja salvo, mesmo se eu fechar o navegador. Tá? Ainda, fora do escopo dessa história, pagamento online de integração com o plano de saúde. Isso será tratado em histórias já separadas. Então, veja bem, o nosso exercício aqui, para nós exercitarmos, é para que nós, já é mais objetivo. Tá? Então, a gente não precisa abranger outras áreas. Claro que você pode citar ali parte financeira, só que você não vai começar já a colocar a parte financeira, porque hoje existem N maneiras, né, de você tratar, de você criar funções para a parte financeira. E isso aí já é uma outra história, a gente entra numa outra história, um outro formulário para a gente construir, é uma outra etapa. Que vai ser separado, mas primeiro esse objetivo para fazer uma pequena análise de requisitos, um pequeno formulário onde você faz essa análise de requisitos para fazer bem feita. Tá? Essa é a ideia, vocês fazerem bem feita, para vocês raciocinarem, para vocês pensarem. Tá? Alguns exemplos para a atividade. Sistema de agendamento de salão de beleza. Tá? Isso é legal porque, apesar de ser pequeno, existem vários critérios, vários métodos para você implementar, né? Numa agenda. Existem várias atendentes, né? Vários cabeleireiros, vários, digamos, manicures, pedicures, e várias pessoas que fazem esse atendimento. Então, existem N opções para o cliente acessar, para qual pessoa que será direcionado. Como que você pensaria isso? Um sistema de controle de estoque de uma lanchonete, né, que é o fluxo simples, mas muito próximo da realidade local daquilo que convivemos. Né? Por que isso? Porque se você fizer um sistema de controle hambúrguer por hambúrguer, digamos, quantidade de maionese ou do seu condimento que é usado ali no seu sanduíche, no seu preparo do alimento, né? Um sistema de empréstimo de livros na biblioteca universitária, sistema de reserva de quadros esportivos, sistemas chamados de suporte de TI.
tá? Que é também muito interessante, que pode ser aí fazer um levantamento de requisitos muito interessante nesse formulário, tá? Aqui também eu trago o formulário, tá? Aqui está em dupla, pessoal, mas façam individual, tá? Façam individual. Aqui, pontos de força você deixa para mim, vamos ver como é que vocês vão se sair. Aqui também está a história do usuário, como, quero e para, né? Dica, para deve expressar um benefício real ao usuário, não uma solução técnica, lembre-se disso, tá? Os critérios de aceitação são aqueles critérios, né? Para que é feito, né? Para me chegar àquele ponto. Algo que é fora do escopo, algumas observações que não é a parte financeira, ou algo que está incluso nesse levantamento de requisitos, mas que não foi feito ainda no momento. Tá? Uma autoavaliação da história, e é isso. Tá? É simples, mas eu gostaria que vocês fizessem bem feito, né, de acordo com as instruções. Tá bem? Bom, pessoal, então essa é a parte que nós vamos ver, né, do exercício. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco aí, tá? Peço também desculpas porque eu fiquei o dia todo lá na instituição, não tive tempo assim para sentar com vocês. Eu prefiro, como eu estava falando para a professora, eu prefiro que nós estejamos lá nas dependências da instituição para que todos tenham acesso ao laboratório, né, para fazer o trabalho, a gente estar ali, interagir, conversar. Mas na próxima aula a gente vai estar junto, tá? A gente vai estar lá conversando e se dedicando à nossa disciplina. Bom, qualquer dúvida, tá? A Franciele tem meu contato, só pedir para ela também. Vocês mandam um WhatsApp, já perguntando. Eu vou postar esse vídeo com link no YouTube para colocar na nossa plataforma. E vou postar o PDF também na nossa plataforma lá do Classroom, tá bem? Então, aí vocês acessem, assistam lá, é tranquilo. E aí vamos para o final, né, desse nosso bimestre. E vamos se falando. E até amanhã, né? Amanhã nós temos aula e estamos juntos aí. Até amanhã. Um abraço e mãos na massa aí.